वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनु तं शरण्यं भीतात्तिहं वनतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा किमां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिन्द श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्रष्टो कयाधवादयोः वृषपर्वावलिर्वाणमयश्चाथो विभीषणः सुग्रीव हनुमान् निक्षो गजो गृद्धो वनिकोपतः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञोपत्नस्तथा परे तेनाधीतसुतिगणानोपासीतमहत्तमः अव्रतात्तप्ततपसः सत्संज्ञात्मम् उपागतः बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्रष्टुकयाधवादयोः वृषपर्वावलिर्वाणो मयश्चाथो विभीषणः सुग्रीव हनुमान् निक्षो गजो गृद्धो वनिकोपतः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्नः तथा परे तेनाधीतसुतिगणानोपासीतमहत्तमः अव्रतात्तप्ततपसः सत्संज्ञात्मम् उपागतः। Gaudiya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que Guru Vaishnava são tudo. Guru Vaishnava é tudo para nós. Pela misericórdia deles, nós podemos obter tudo. O que é que não? Nós podemos alcançar tudo, especialmente Prema Bhakti, Rupa Nuga Bhakti, Raga Nuga Bhakti, tudo é possível pela misericórdia de Guru Vaishnava. Nós nunca queremos controlar Guru Vaishnava. Um dia, Prabhupada deu uma lição para um sannyasi, porque esse sannyasi estava pensando, olha, eu sou um grande sannyasi, eu sou um devoto exaltado, elevado. Então, ele quis comentar algo sobre alguém, quis controlar alguém, quis castigar alguém no templo. E, na verdade, Prabhupada consegue perceber e compreender tudo aquilo que existe dentro do meu coração, o que existe dentro do seu coração. Prabhupada pode compreender tudo. Então, quando Prabhupada viu esse tipo de atitude, então Prabhupada começou a gritar como um leão. Por que você está tentando controlar Guru Vaishnava? Por que você está se dando esse trabalho de controlar Guru Vaishnava? Eu estou aqui, eu estou agindo como acharya, esse é o meu dever. Por que você está se dando a esse trabalho desnecessariamente? Dessa maneira, Prabhupada sempre quis estabelecer a dignidade de cada um dos membros da Gaudiya Mata. Cada um deles, a gente não tem direito de pensar que um devoto é meu servo. Eu não posso pensar assim. Prabhupada diz, a gente não tem direito de pensar dessa maneira. É por isso que Prabhupada costumava falar a palavra Prabhu, até para os seus discípulos, para todos. Ele chamava de Prabhu. E Prabhu significa que eu sou o seu servo e eu quero servi-lo. Mas, quando alguém fala essa palavra Prabhu cheia de falso ego, ou seja, essa pessoa fala de tal maneira, ela até fala a palavra Prabhu, mas quando ela fala a palavra Prabhu, parece que aquele outro é o servo dele e ele é o Senhor. Ele fala, sim, Prabhu, venha, Prabhu. Então, essa não é a regra. Nós não temos o direito de controlar Guru Vaishnava. Na época de Prabhupada, algum devoto quis controlar Prabhupada, as atividades dele, e Prabhupada conseguiu perceber tudo isso. Prabhupada pôde entender tudo isso. Eles vieram aqui receber Bhakti ou algo diferente? Se o objetivo deles é obter Bhakti, então eles devem expressar Trinadapi Sunitibhava, ou seja, humildade absoluta. E eu também, eu era muito cuidadoso, especialmente com meu Guru Padma. Eu nunca quis controlá-lo, especialmente questões financeiras, não.
Tem alguém que pode fazer isso? Eu estava sempre preocupado com Vana e Seva. Guru Maharaj me deu esse seva e tudo bem. Eu nunca quis controlar Guru Vaishnava ou Guru Varga. O primeiro ponto não é que todos que venham na mata, no templo, não é que todos que venham para o campo do bhajana com aparadas, com ofensas. Esse não é sempre o caso. Às vezes acontece que depois de ficar ali e gradualmente a mentalidade deles se transforma, e então eles começam a cometer ofensas, aparadas, e aí eles se perdem. Este é o principal problema. Então, eu nunca quis me tornar um controlador de Guru Vaishnava, nunca. O verso com o qual comecei é do Bhagavatam. Bhagavan Sri Krishna está falando para Uddhavaji Maharaj. Bahavo mat padam prapta trashta kaya davadayoh Visvaparva bulirvana mayascha atho vibhishana Sugriva Hanuman niksho gajo griddho panikapataha Vyadaha kubja braje goppo yogyo patnyos tathavari. E depois disso, Krishna diz: Te na adhita sotiganaha. Prabhupada first part, Bhagavan Sri Krishna speaking. Bhagavan Sri Krishna está dizendo, ele está citando muitos devotos que foram bem-sucedidos ao alcançar meus pés de lótus. Trashto é um desses devotos. Vritasura, Narada, Angira Muni e Naradji, Kayadu, Prahlad, Vrishaparva, Bali, Van, todos. Eu posso mostrar para vocês Sugriva, todos esses devotos, Banasura, Vyada, Kubja. Vyada significa a descrição que foi dada na Sanatana Siksha, nas instruções para Sanatana em Allahabad, que Mahaprabhu falou. Então, Vyada, Girida Jatayu, Banik, Jambuvan, Gajendra, todos, Bhagavan Sri Krishna está dizendo, e Kubja também, as Gopis, as Yagyapatnis, as esposas daqueles Brahmanas de Vrindavana, todos eles, apenas com a ajuda de Sadhu Sangha, da associação com os sadhus, todos foram bem-sucedidos a alcançar os meus pés de lótus. Todos conseguiram me alcançar. Dessa maneira, Bhagavan está dizendo, que esses devotos, eles nunca leram Shrutis, eles nunca fizeram austeridades, penitências, eles nunca adoraram nenhum semideus, nunca fizeram austeridades, penitências, apenas por Sadhu Sangha, eles alcançaram os meus pés de lótus. Apenas por conta de Sadhu Sangha, eles foram bem-sucedidos em me alcançar. Essa é a excelência. Então eu quero falar sobre algo, mas talvez hoje eu não tenha tempo. Nós sabemos que Bhakti é a Swarupa Shakti de Bhagavan, é a energia interna do Senhor Supremo. E todas as atividades de Bhagavan, está escrito no Bhagavatam que Bhagavan é Sarat. Sapiga Sarat. Sarat significa que ninguém pode controlar Bhagavan. Ainda assim, nós podemos provar com os Shastras que Bhagavan é controlado pelos devotos puros. Essa é a excelência. E a Shakti de Bhagavan, a potência de Bhagavan, assim como Bhagavan, também é Sarat. Então, Bhagavan, ele pode nascer na família, na dinastia Yadu, na forma de Krishna,
Ou ele pode nascer na dinastia Raghu, na forma de Ramachandra. Similarmente, Bhagavan é Sarat Vastu, ou seja, Bhagavan nunca é controlado por ninguém. Ele é o controlador supremo de tudo. Similarmente, a sua Swarupa Shakti, a sua energia interna, Bhakti, assim como Bhagavan, a sua Swarupa Shakti, ou seja, Bhakti, Bhakti Devi, ela é auto-efulgente. Ela nunca depende de nada, nenhum fator externo. A gente fala este verso, mas a gente não consegue compreender. Bhakti é a Swarupa Shakti de Bhagavan, a energia interna do Senhor Supremo. E ela é Swaprakasha, ela é auto-manifestante. Ela nunca depende de nenhuma razão externa. É por isso que no Srimad Bhagavatam a gente vê esse verso. E este é o Dharma absoluto das Jivas, servir Bhagavan. E apenas com a ajuda de Bhakti, alguém pode alcançar a satisfação, porque Bhakti é Amrita, é o néctar. Bhagavan Sri Krishna diz, Bhakti, ou seja, devoção por mim, o serviço devocional aos meus pés de lótus é Amrita. A Atma, a alma, só pode alcançar completa satisfação se houver Bhakti, serviço devocional. Então agora pode haver algum argumento. Se não há nenhuma razão para Bhakti existir, para Bhakti se manifestar dentro do coração de alguém, então isso é estranho. Então por que nem todos estão obtendo Bhakti? Se Bhakti é incondicional, não há razão, então por que nem todos estão desenvolvendo Bhakti? Então, Bhakti pode aparecer sem nenhuma causa, está escrito. Então, também tem alguns slokas que a gente pode encontrar. Jadrichamat kathadau, those who are not, by chance, if somebody going to get interest in Harikatha, se alguém, por boa fortuna, desenvolver interesse por Harikatha, então esses versos dão muitas razões. Então, se alguém não desenvolve interesse pelo Harikatha, então isso é um grande problema. Então, Jadricha, se você ir no dicionário, tem vários dicionários, enciclopédias. Yadricha significa sem razão, incondicional. Yadricha significa Swecha, ou seja, automaticamente. Swecha significa por sua própria vontade. Mas alguém também explica que Yadricha significa algum homem afortunado. Alguém vai explicar dessa maneira, que é a boa fortuna de alguém. Yadricha, que significa automaticamente, alguém vai falar que isso significa uma boa sorte daquela pessoa. Alguém explica dessa maneira, mas essa explicação não está certa. Ela está errada também, porque se a gente pensar que uma boa sorte é responsável por Bhakti se manifestar, preste atenção. Ou alguém vai dizer que não é a boa sorte. Ele vai explicar de outra maneira. Então, primeiro, tem esses que explicam que é um Shubha Karma, ou seja, as suas atividades auspiciosas, prévias. Shubha Karma, você fez atividades auspiciosas, então Bhakti vai se manifestar. Então, indiretamente, essa pessoa estaria indicando que Bhakti depende de algo. Enquanto a gente já falou que Bhakti é independente. Bhakti vem automaticamente e quando ela vem, como ela vem, isso ninguém sabe. Então, se a gente pensar
que Bhakti deriva de boas ações, então Bhakti não seria independente. A gente não poderia dizer que ela é auto-manifesta, só prakashatata. E o segundo ponto, se a gente disser que é devido a uma falta de boas ações, então se há falta de boas ações, ela não vai ter boa fortuna. Então, isso seria impossível. O que é instável por si mesmo não pode ser a razão para provar algo. Aquilo que é instável por si só não pode nos ajudar, não pode ser a razão para algo acontecer. E se nós pensarmos que Bhagavad Kripa, a misericórdia incondicional do Senhor Supremo, é a responsável por que alguém obtenha Bhakti, e se você buscar qual é a razão, por que Bhagavan concede sua misericórdia, se você disser que a misericórdia de Bhagavan é a razão, e se você buscar, você não vai encontrar nenhuma estabilidade nisso também. Então, como a gente pode provar que Bhakti é Yadrichaya, que ela é automática? Então, há uma razão. Se alguém disser que pela misericórdia incondicional de Bhagavan, alguém pode dizer isso, mas a gente não pode ver essa kripa, essa misericórdia em toda parte. Se a misericórdia é incondicional, tudo bem, mas a misericórdia incondicional poderia estar fluindo em toda parte, e a gente não está vendo isso, nem todos estão desenvolvendo Bhakti, recebendo Bhakti. Neste caso, vai surgir a questão da parcialidade, preste atenção. A pessoa vai pensar que Krishna é parcial, e não há nenhuma parcialidade em Bhagavan. Então, é um problema também essa concepção. E também alguém pode dizer que quando Bhagavan vai punir alguma Jivatma perversa e cuidar dos seus devotos, a pessoa vai estar vendo externamente uma parcialidade, mas isso não é parcialidade. Ele já disse no Gita, Bhagavan Sri Krishna disse, a minha conduta geral é que eu tenho amor por todos. Eu tenho uma visão equânime, mas aqueles que têm um amor por mim, automaticamente eu vou tomar mais cuidado com eles. Isso é automático, não é parcialidade. Isso também é uma decoração. Quando Bhagavan vai punir uma Jivatma, isso não é parcialidade. Isso é um tipo de decoração. Bhagavan pode fazer isso. E Bhagavan, ele protege os seus devotos. E alguém pode ver que há alguma disparidade, alguma parcialidade, mas não. É uma decoração para Bhagavan. Bhagavan não é uma alma condicionada. E Bhagavan, ele tem muitas qualidades, mas Bhakta Vatsalya, essa qualidade está acima de todas as outras. Em Bhagavan você pode indicar muitas qualidades, incontáveis qualidades, mas acima de todas, a maior qualidade é Bhakta Vatsala. Bhakta Vatsala significa que Bhagavan tem uma grande afeição por seus devotos. Bhakta Vatsala Guna é a maior qualidade de Bhagavan. Preste atenção. E também alguém pode dizer que a misericórdia incondicional pode vir pela misericórdia dos devotos puros. Mas essa concepção também tem algum problema, porque alguém pode perguntar, por que Bhagavan concede a misericórdia para alguém e não para mim? Esse tipo de dúvida pode surgir. Preste atenção. E alguém também pode dizer,
Por que Bhagavan não pode conceder a misericórdia diretamente? Por que tem que ser por meio dos devotos? Mas a gente sabe do Siddhanta que esse Siddhanta eterno, que a misericórdia de Bhagavan sempre vem por intermédio dos devotos. A Swarupa Shakti de Bhagavan vem por intermédio dos devotos. E dessa maneira, Bhagavan distribui a sua misericórdia. Então aqui pode surgir uma pergunta, por que é assim? Se Bhagavan não está sob o controle de ninguém, mas nós sabemos que Bhagavan é Sarat, ou seja, ninguém pode controlar Bhagavan. Ainda assim, Bhagavan é controlado pelos devotos puros. Então, aqueles que são Paramahansas, eles vivem de tal maneira que as pessoas comuns não podem se aproximar deles. Mas aqueles que são Madhyama, ou seja, existem os devotos Madhyama, Uttama e Kanishta. E sobre os Madhyama, os intermediários, existem várias condições. Prem, ou seja, eles devem amar aqueles que são devotos elevados. Eles devem desenvolver amizade com aqueles devotos da mesma categoria. E eles vão conceder misericórdia para aquelas divas e vão ignorar outras divas. Então, essas qualidades você vai encontrar num Madhyama Bhakta. Preste atenção. Um devoto Madhyama, né? Um Uttama Bhakta, ele não vai ver nada. Mas um Madhyama, ele tem diferentes tipos de comportamentos de acordo com quem ele está diante dele, né? Ou seja, ele deve ignorar alguém, que eles são contrários, e ele vai abençoar outros. Então, de acordo com o Shastra, o Madhyama Adhikari, ele pode conceder bênçãos para alguém. Claro que Prabhupada diz que se há algum ponto positivo, ou seja, um mínimo humor positivo naquela diva, né? Se essa pessoa não tiver um mínimo de humor positivo, isso por si só é uma barreira. Então, Bhagavan está sob o controle dos devotos. Então, se um Madhyama Adhikari for conceder misericórdia para alguém devido ao humor positivo dessa pessoa, então, Bhakti, que está dentro do coração desse Madhyama Adhikari, pode ir e tocar o coração de algum suposto devoto. Ele pode conceder Bhakti. Dessa maneira, nós vemos todo o ajuste apropriado, todo esse Siddhanta, e assim podemos concluir. Agora, Bhagavan diz de muitos devotos que apenas pela ajuda de Sadhu Sangha, eles alcançaram os meus pés de lótus. Eles já alcançaram meus pés de lótus. E na semana passada eu estava falando que Shankar Bhagavan, Mahadeva, Devadeva, Vaishnava Nanyata Shambhu, ele estava fazendo um ótimo comentário. Ele falou muitas coisas que eu já expliquei, eu não vou voltar a este ponto. Rinatrayad aniramukta Vedo margatiga upi Haribhakti bala begat Haribhakti bala begat Kutoschid abhayasadaha. Nowhere they are fearing. Em Vaikuntha não há medo algum, porque qualquer diva que nasce neste mundo material, ela sempre tem alguma dívida. Ou seja, como eu já disse, a dívida com os rishis, dívida com os devas, com os ancestrais, com as entidades vivas. Mas eu já disse que se há bhakti, se elas tiverem devoção, se houver a prática de devoção, então a pessoa não precisa pagar nenhuma dessas dívidas, ela fica livre
de qualquer problema. E sobre os devotos puros, Shankara Bhagavan diz que devido à poderosa bhakti deles, devido à tremenda bhakti que há dentro do coração deles, eles não sentem medo de nada, de ninguém. Eles não se preocupam, ou eles não têm dívida com ninguém. Aqueles que estão fazendo Hari Bhakti perfeitamente, aqueles que estão fazendo verdadeiro Hari Bhakti, para eles não há problema, eles não precisam pagar essas Rishirin, Pitririn, Devarin, essas dívidas, como eu já disse. Devarsi bhutatmaninam pitrinam nayam rinicha sarvatmanaja saranam saranyam gato mukundam parihitva kartam. Eles não têm nenhum dever. Aqueles que fazem Krishna Bhajana perfeitamente, eles não têm nenhum dever, já cumpriram tudo. Porque Hari Bhagavan é a raiz, a causa original de todos os infinitos mundos. Eu já disse isso. E também, eles não se preocupam com Varnashama Dharma, ou seja, posição social, nenhum dever, até mesmo Varnashama Dharma, as regras e regulações, que são um tipo de problema para eles, porque eles são dirigidos pelo seu amor amoroso. Então, que tipo de regra e regulações védicas? Esse caminho Vidimarga é um tipo de problema para eles, porque eles são dirigidos pelo seu amor por Bhagavan. Eles querem servir Bhagavan da melhor maneira possível. Então alguém pode dizer que no Shastra está escrito que se alguém ignorar as regulações dos Shastras, isso pode causar grandes problemas. A pessoa vai estar em grandes problemas por ignorar as regras e regulações. Mas eu já expliquei, vocês podem se lembrar. No Bhagavad Gita, Krishna disse esse verso. E eu já disse que Diva Goswami Pada escreveu que essa palavra Sarva Dharma Parityajya significa o Nitya e Naimitika Karma, ou seja, você não precisa prestar atenção nos seus deveres constantes. Você pode ignorar até as adorações nos 3 períodos do dia. E Naimitika Karma, ou seja, os karmas, os deveres ocasionais que você tem que fazer em certas ocasiões. Você pode ignorar ambos, Nitya e Naimitika Karma. E você não vai obter receber nenhuma punição por isso. Se você subir a essa plataforma onde o amor é o único fator que há dentro do seu coração, neste caso não há nenhum problema. Até mesmo Sandhya Vandan, ou seja, a adoração nos 3 períodos do dia, né? Aqueles que alcançam essa plataforma, e essa palavra pari, Diva Goswami Pada explicou, parityaga, né? Então ele diz que a pessoa pode renunciar a todos os karmas, Nitya e Naimitika. Ou a pessoa vai cumprir esses karmas, esses deveres, mas não vai esperar nenhum resultado deles. Isso também é tyaga, também é renúncia. Mas aqui, Diva Goswami Pada está usando o entendimento Swarupata, assim como Madhavendra Parya, que estava chorando e dizendo no final da sua vida. Sandhavandanam namastubhyam bhosnam tubhyam namaha. Ele fala, ó Sandhyavan, eu não tenho tempo de cantar o Anik, eu não tenho tempo de tomar banho. É isso sim, é isso mesmo. O amor é assim. Mas, basicamente, a gente deve seguir todas as regras e regulações e a menos que a gente se aproxime deste amor,
Até então, a gente tem que seguir tudo. Até que você não desenvolva tremendo amor por Harikatha, até então, você deve seguir as regras e regulações. Preste atenção. Ou seja, você deve fazer todas essas atividades. Então, na verdade, o Varnashrama Dharma não é aplicável para os Paramahansas. Esse sistema de ordem social não é aplicável para os Paramahansas, os devotos Paramahansas. É aplicável para aqueles que estão se preparando. Eles, sim, devem se colocar dentro dessas regras e regulações. E Bhagavan diz para Arjuna no Bhagavad Gita que apenas você deve se abrigar em mim. Embora nós saibamos que as regras védicas são concedidas por mim, todos os Vedas, no fim das contas, eles vão mostrar os pés de lótus de Krishna. Mas o Bhagavan diz no Bhagavad Gita para Arjuna, ele falou, olha, não se preocupe com nada, apenas você precisa se abrigar em mim, e qualquer resultado ruim que possa vir ou não, eu sou responsável. Você não precisa se arrepender ou se preocupar com isso, eu estou aqui, não há problema. Então eu estava explicando tudo isso. E agora, Shankar Bhagavan está dizendo para Narad Maharaj, ambos são grandes devotos e nós devemos aprender com eles como respeitar. Mas se a gente não pode proteger a dignidade dos devotos puros, se a gente quiser insultá-los, como é o nosso humor usual, Bhagavan iva satyam me ta eva parama priyaha parama parthaniyascha mama toi shaha sangamaha. Shankar Bhagavan speaking to Narada. Shankar Bhagavan está dizendo para Narada, ele fala, olha, Narada, eu estou falando a verdade, 100%. Assim como o Bhagavan, ele diz, eu também amo todos os devotos dele. Não é que eu amo apenas Bhagavan. Narada, estou falando a verdade. Assim como eu amo Bhagavan, eu amo todos os devotos de Bhagavan. E a associação com eles, eu estou sempre esperando, eu estou sempre ansiando por essa associação com os devotos puros, sempre. Bhagavan iva satyam me ta eva parama priyaha parama parthaniyascha mama toi shaha sangamaha. After that, depois disso, Shankar Bhagavan quis confirmar algo, porque pode haver algum mal entendido. Então Shankar Bhagavan diz, ó Narada, eu acho que sim. Narada aham idam manne tadrishanam yataha sthiti bhavet sa eva vaikuntho loko natro vicharana. Narada, it is my siddhanta. Narada, este é o meu siddhanta. Eu penso assim, que onde quer que os devotos de Bhagavan estejam, onde quer que os devotos do Senhor Supremo estejam, ali também é Vaikunta. Não deve haver nenhuma dúvida sobre isso. Não deve haver nenhuma dúvida sobre isso. Em qualquer local que um devoto puro esteja, que um devoto puro de Bhagavan Sri Krishna, Parapaklesha, o Senhor Supremo, esteja, em qualquer local que um devoto puro esteja, certamente ali é Vaikunta Loka. Externamente, você vai ver que aquele devoto está em Calcutá. Prabhupada estava ali em Calcutá, mas não, ele está em Vaikunta. Assim como eu disse naquele dia, onde quer que um devoto puro esteja, certamente ali é Vaikunta. Porque os devotos
Qual é a qualidade especial dos devotos? É que 24 horas por dia eles estão fazendo Sankirtana, eles estão sempre fazendo Harinama, Kirtana, cantando Japa. E é o compromisso de Bhagavan. E onde há Harikatha, Kirtana, Japa, onde quer que os meus devotos estejam fazendo isso, eu estou ali. Este é o conselho, a palavra perene, eterna de Bhagavan. Ele diz, onde quer que os meus devotos estejam cantando, porque os devotos nunca estão sem cantar Harinama, Kirtana, Harikatha, sempre. Eles estão habituados. Eles estão habituados a todo tempo, a todo momento. Eles estão glorificando Bhagavan. Naham basami vaikunthe no yoginam hidaye hidaye rabo madbhakta yatra gayanti tattva sistami narada. I already told. This way, don't think that Dessa maneira, não pense que um devoto puro está ficando neste mundo material. Não pense que um devoto puro que mora neste mundo material é menos importante do que um devoto que está em Vaikuntha. Então, Shankara Bhagavan estava falando várias coisas e glorificando os devotos que estão em Vaikuntha Loka, glorificou eles muito. E agora, Shankara Bhagavan quis esclarecer este ponto. Do contrário, as pessoas comuns, ignorantes, podem pensar que os devotos puros, que a gente vê como Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, ou os devotos puros, Vansidas Babaji Maharaj, Goraksharadas Babaji Maharaj, talvez eles sejam menos importantes do que aqueles que estão em Vaikuntha, mas não é verdade, não é assim. Então, Shankara Bhagavan, ele é muito esperto e ele quis estabelecer este Siddhanta. Narada ahamidam manne tadrishanam yataha sthiti bhavet sa eva vaikuntha loko natro vicharana. We should not pass any judgment. Então a gente não deve julgar. Este é um Siddhanta muito forte. Então eles são iguais. Os devotos que estão na Terra, os devotos que estão em Vaikuntha. Então, no último dia, eu estava tocando este verso. Krishna bhakti sudha panat deho doihika visritehe tesham panchabhotik dehopi Satchidananda Rupata. Follow. Preste atenção. Shankar Bhagavan está dizendo Krishna Bhakti Shuddhapanata, aqueles devotos que estão bebendo e bebendo e bebendo a todo tempo Harikatha. Sem Harikatha, não quero ouvir mais nada. Este é o fortíssimo conselho de Chaitanya Mahaprabhu para Raghunatha Das Goswami. O forte conselho. Aqueles que querem fazer Haribhajana, eles devem se lembrar. Mas aqueles que querem fazer uma brincadeira com o Haribhajana, eu não posso esperar que eles vão aceitar esse conselho. Mahaprabhu diz, esse é o primeiro conselho que ele deu para Raghunatha. Raghunatha, não entre em contato com nada material, conversas materiais, concepções materiais, visões materiais. Evite tudo isso. Tente espiritualizar toda a sua vida. Preste atenção. Então, siga bebendo o Harikatha. Não dê nenhum espaço, não dê nenhum intervalo para que Maya possa entrar. A concepção, os objetos, os pensamentos materiais possam tocar o seu coração e te contaminem. Você pode se contaminar. Então, Shankar Bhagavan está dizendo, Krishna Bhakti Sudhapana Deho Doihika Visate. But we are busy with mas
Nós estamos ocupados, ou seja, onde há bandara, distribuição de alimento, a gente vai, porque lá tem uma prachada muito saborosa, a gente vai lá, tem bandara, a gente pode comer doce, arroz doce, e quem é que vai nos impedir? Ninguém vai te impedir. Mas os devotos puros são sempre muito cuidadosos com a roupa deles, com a forma que eles vão dormir, a roupa deles, como eles vão comer, tudo, o que eles vão falar, onde eles vão. Contudo, todas as atividades de Guru Vaishnavas puros são controladas por Bhakti. Eles estão sempre ocupados com Hari Bhakti. Às vezes falando Harikatha, mas se houver algum devoto sênior, mais avançado, que possa falar Harikatha, eles podem sentar e ouvir Harikatha. Preste atenção. Assim como os 4 Kumaras, sabe? São os 4 Kumaras, e entre os 4, um falava Harikatha e os outros 3 ouviam, e os 9 Yogendras também. Um deles falava, e o restante ouviam. Preste atenção. E eles estão muito felizes ao cantar Harikatha, ao ouvir Harikatha. Todos que estão ali reunidos estão felizes. Esse é o verdadeiro Harikatha. Harikatha não é uma encenação. Assim como num teatro, você pode ver alguém assumindo o papel de Ravana. Prabhupada diz, e eu posso explicar este ponto, que não há realidade ali. É um teatro. Não há realidade ali. É uma encenação. Mas as nossas atividades devocionais devem ser muito puras. Não deve haver nenhuma encenação, nenhuma hipocrisia, nenhum tipo de aparada, de ofensas. Não, deve ser sempre livre, a todo tempo. So Krishna Bhakti Sudhapana Deho Dahika Visyate Tesam Bhautika Dehopi, by somebody writing Tesam Panchabhautik Dehopi Sachidananda Rupara. Shankar Bhagavan diz, aqueles devotos que estão aqui, neste mundo material, presentemente fazendo alguma lila, Marta Loka na Terra, se eles estão totalmente loucos ao ouvir Harikatha, ou seja, eles se esquecem do corpo, de tudo que se relaciona ao corpo, dinheiro, posição, eles esquecem de tudo. E eu posso dar muitos exemplos sobre os nossos devotos Gaudiya, ou outros devotos também. Preste atenção. Tem muitos casos. Eu posso falar casos de devotos Gaudiya também, mas agora eu quero citar o caso de um Ramadas. O meu nome é Shamdas e o nome dele é Ramdas. É um grande devoto. Preste atenção. Mas ele é um devoto de Rama e costumava cantar o Ramayana e Ramakatha. É um grande devoto. Com muita frequência, ele recebia o darshan de Hanumanji Maharaj. E ele era o guru de Chhatrapati Shivaji. Shivaji era um grande rei em Maharashtra, na Índia. Um grande rei piedoso, de toda maneira. Este Ramdas é o guru de Shivaji. Um dia, alguns devotos, eles não eram maus devotos, mas eles não tinham a chance de receber o darshana de Bhagavan. Eles não eram devotos muito elevados também. Então, eles oraram aos pés de lótus de Ramadas. Eles pediram aos pés de lótus dele, Prabhu, com muita frequência você tem o darshan de Hanumanji Maharaj por conta do seu Harinama Sankirtana, da sua devoção pura. Você poderia, por favor,
fazer com que a gente também pudesse receber o Darshana de Hanumanji Maharaj. Se você desejar, a gente pode ver também. Então, Ram Das Ji falou, bem, este é o Siddhanta do Shastra, que Bhagavan disse isso. E Hanumanji Maharaj também é um devoto puro, Rupa e Sanatana também. Em Vrindavan Dham, tem muitos casos assim, que daqueles que receberam a chance de ver os pés de lótus de Sanatana Goswami. Às vezes acontece, depende da situação e da condição do devoto. Ram Das falou, bem, mas todos vocês devem fazer Sankirtana com pureza. Então ele estabeleceu um dia para fazer Ramayana Katha, e eles também tinham que cantar Sankirtana continuamente, com pureza. E aí, se Bhagavan ficar satisfeito, ele poderia aparecer, ou Hanumanji poderia aparecer, eu posso orar para ele, e ele pode aparecer, mas depende da situação. Se você puder tornar toda a situação muito pura, e se você esquecer o seu corpo, os seus sentidos, tudo, e estiver absorto no Sankirtana, então, um dia, os devotos vieram das suas vilas e o Ramadas, o Guru, começou a fazer Sankirtana. Ele deveria falar Harikatha, mas naquele dia ele estava fazendo Sankirtana de tal maneira que ele esqueceu de tudo. Horas depois de horas, continuamente ele fazendo Sankirtana. E aí Ram Das pediu para Hanumanji Maharaj, por favor, você deve dar o darshan para eles. E Hanumanji Maharaj falou, tudo bem, se eles estão fazendo Sankirtana de maneira apropriada, eles estão satisfazendo Ramachandra, então eu posso dar o darshan para ele, mas eles devem ter paciência. Então Ram Das estava fazendo Sankirtana por muitas horas. Ele apenas estava ali dançando e cantando, e sem falar Harikatha. Então os discípulos começaram a ir embora, porque ele não falava Harikatha. Mas tinham alguns trabalhadores que estavam ali, que eles tinham emprestado alguma roupa para os devotos e estavam esperando para pegar a roupa de volta. E aí, quando todos os devotos foram embora, Hanumanji Maharaj apareceu e Ram Das falou, olha, você deve dar o darshan para eles. E Hanumanji falou, olha, mas eles perderam a paciência, não puderam esperar, agora só tem você aqui o que fazer. Então, os devotos puros, em toda parte, esse tipo de coisa aconteceu também na nossa sociedade Gaudiya. Preste atenção. Anantadeva veio quando Prabhupada estava falando Harikatha. As mulheres sentavam do lado direito e os homens sentavam do lado esquerdo. E no centro tinha uma área aberta. E Prabhupada estava falando Harikatha. Eu escrevi isso num livro, Chattardeva Bimala Prashad. Ou seja, as lilas de Prabhupada quando ele era um estudante, quando ele era jovem. E Anantadeva veio na forma de uma serpente, bem devagar, e Anantadeva ficou diante de Prabhupada, balançando a sua cabeça. Todos ficaram amedrontados. E Prabhupada indicou, olha, não temam. Não temam. Nós somos muito sortudos que ele veio para nos abençoar. E gradualmente ele vai embora. Então todos estavam sentados nos seus respectivos lugares e ficaram com medo, mas Prabhupada falou, não temam. E Anantadeva ouviu o Harikatha depois do Sankirtana, então Anantadeva foi embora. Então isso é possível. Apenas é impossível para nós, porque nós somos falsos.
kapat. Do contrário, Bhakti prende Bhagavan, captura Bhagavan. Uma devoção tremenda pode amarrar Bhagavan e trazer Bhagavan até nós. Está escrito no Shastra. Talvez amanhã possa falar isso. So Krishna Bhakti Sudha Panat Deho Doihika Visrute Tesam Panchabhautik Dehopi Sachidananda Rupata. Shankar Bhagavan going to clarify this point. Então, Shankar Bhagavan está esclarecendo este ponto. Alguém pode pensar que as pessoas que estão neste mundo material, o corpo deles é feito dos 5 elementos da natureza, então como é possível? Então, Shankar Bhagavan está esclarecendo esse ponto, que não é assim, na verdade. Se a gente encontrar um devoto puro aqui neste mundo material, e se eles estão bebendo e bebendo o tempo inteiro Harikatha, Kirtana, Krishna Bhakti Shuddha Panat, quando eles se esquecem do seu próprio corpo, de tudo que está relacionado ao corpo, eles só conseguem se lembrar do meu seva, do meu amor, eles se esquecem de tudo. Shankar Bhagavan diz que se esse tipo de condição se desenvolve dentro de um devoto, então externamente você vai ver que o corpo dele é feito de 5 elementos: água, terra, ar, fogo, mas não é assim. O corpo dele manifesta-se essa forma Satchidananda, Satchidananda Moya, esse corpo transcendental se manifesta. No início eu já estava falando que Bhakti Devi é totalmente independente. Ela nunca depende de nenhum fator, de nada. Bhakti Devi é só tantra, ela é neutra, nirapeksha. E se ela entra no coração de alguém, de um homem afortunado, uma pessoa afortunada, então ele ou ela pode receber Bhakti. Mas, normalmente, Bhakti Devi, a deusa da devoção, ela vai inspirar um devoto puro e este devoto puro vai conceder a misericórdia para alguém. Então, Bhakti Devi, sempre, ela vai ocupar um devoto puro para que ela possa se manifestar dentro do coração de alguém. Preste atenção no que eu digo. Isso significa que Bhakti Devi, por sua própria escolha, ela se senta no coração de um devoto puro, ela já está sentada no coração de um devoto puro, e esse é o procedimento usual, que aquele devoto vai abençoar alguém e depois disso Bhakti Devi vai entrar no coração dessa pessoa. Preste atenção. Bhakti Devi, com a ajuda de um devoto puro, ela vai entrar no coração de alguma diva. No início eu estava explicando que Bhakti Devi é independente. Não há nenhuma pressão externa que a afete. Então, automaticamente, se alguém receber a associação de devotos puros, Jadrichik Shuddha Bhakta Sangha Labhas Tada Madbhakti Cha Kevalam Tatha Cha Premanam Prapnoti. Chakravarti Vishwanath Chakravarti speaking. Vishwanatha Chakravarti diz: é automático, a gente não encontra nenhuma razão externa. Shuddha Bhakta Sangha Labhas Tada Madbhaktim Cha Kevalam Tatha Cha Premanam Prapnoti. Vishwanath Chakravarti speaking. Vishwanatha Chakravarti diz: por acaso, se automaticamente, sem nenhuma razão, se a pessoa puder estar na associação pura de um devoto puro, sadhu sangha, então, neste caso, a pessoa pode receber Kevala Bhakti, ou seja, devoção pura. E desta devoção pura, essa pessoa desenvolve prema, amor puro por Deus. Então, Prabhupada disse muitas vezes,
Ó devotos, não ignorem os 3 estágios de Bhakti, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Não se confundam sobre isso. Não se confundam sobre isso. Se vocês confundirem, então alguém pode te enganar. Prabhupada muitas vezes falou, não se confundam, tentem entender com muita atenção esses 3 estágios. Um é Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Ou seja, tem essas 3 categorias que vocês devem entender. Se você não entender isso, então alguém pode te enganar. Alguém pode tentar provar, olha, eu sou um devoto puro, então eu posso te dar o mais elevado, eu posso te dar Gopi Prema, vem até mim, e assim essa pessoa vai te enganar. Então não seja ingênuo. Prabhupada falou, olha, você tem que entender categoricamente o que são essas 3 categorias, mas ninguém está interessado, todos estão vivendo como macacos. Preste atenção. Esta é a condição. O que fazer? Então, agora, Shankar Bhagavan quis dizer que, até mesmo neste mundo material, se você ver este tipo de devoto totalmente absorto em Krishna Bhakti, no Harikatha, então não duvide que este devoto também é transcendental, ele tem um corpo de Satchidananda. O corpo dele não é material. O corpo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, o corpo de Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, Puri Goswami Maharaj, o corpo deles não é material, não pense isso. Então, Shankar Bhagavan quis estabelecer este Siddhanta. Se você tentar ver alguma diferença entre a qualidade dos devotos puros que estão aqui e os que estão lá em Vaikuntha, isso é uma grande ofensa. Bhakti é algo que você não pode destruir. Claro, se você cometer alguma ofensa, sim. Do contrário, Bhakti é Gunatita, ou seja, está além das modalidades materiais, está além de Sattva, Raja e Tamaguna, da influência da energia material. Bhakti está além da influência de Prakriti, da matéria. Está além dessas tendências materiais. Ninguém pode destruir Bhakti. Preste atenção. Apenas se você cometer ofensas, então Bhakti vai se afastar de você. Então, se você estiver praticando Bhakti e não for bem-sucedido, na próxima vida você pode continuar de onde você parou. E assim, novamente, você vai sempre começar daquele ponto de Bhakti no qual você parou. Ninguém pode te roubar isso. Guru Padma muito frequentemente dizia, olha, meu filho, tente obter aquela propriedade, aquela riqueza que nenhum ladrão pode roubar. Preste atenção, tente obter esse tipo de riqueza que nunca pode ser roubada. E o que é isso? É Prema Bhakti. Guru Padma com frequência dizia isso. Um devoto puro pode ficar em qualquer local. Haridas Thakur ficou por alguns dias em Sattagram, perto da casa anterior de Raghunatha Das Goswami. Isso não significa que Haridas Thakur está ficando em Sattagram. Haridas Thakur está viajando para vários locais, tudo bem, mas ainda assim, Madhavendra Puripada também, qualquer local que ele esteja, qualquer local que um devoto puro esteja, ali é Vaikuntha. Vaikuntha significa onde não há hesitação, não há ansiedade, não há controle. É um local totalmente livre. Então, Shankar Bhagavan está nos ensinando que não há diferença. Não há diferença entre a dignidade da Bhakti, do humor de Bhakti, lá em Vaikuntha e aqui, no mundo material. Não pense isso. Agora, Sanatana Gosai está nos dando um exemplo.
Porque, na verdade, Shankar Bhagavan disse isso e Sanatana Gosai, com muita atenção, ele quer nos guiar apropriadamente para que não haja nenhuma confusão sobre o que é a devoção pura. Então, por fim, ele chega a este ponto, que mesmo neste mundo material, se houver tais devotos puros, não há diferença entre a dignidade dos devotos de Vaikunta e aqueles que estão residindo neste mundo. Eles também têm esse corpo de Satchidananda. E Sanatana Goswami vai nos dar o exemplo de Dhruva Maharaj. A gente pode ver no 4º canto do Srimad Bhagavatam que quando Dhruva subiu na carruagem, quando Dhruva Maharaj subiu na carruagem que ia levá-lo para Vaikunta, claro, ele já estava em Vaikunta, mas quando ele foi de carruagem para Vaikunta, então Maitreya Muni diz que quando Dhruva Maharaj viu que aquela carruagem estava vindo, então Dhruva Maharaj fez a circunambulação, um parikrama em torno daquela carruagem e glorificou e mostrou a devida honra para aqueles associados eternos de Bhagavan, aqueles que vieram trazer Dhruva Maharaj até lá, ou seja, aqueles Vishnu Parshadas, os associados de Vishnu que foram levá-lo até Vaikunta, e depois disso está escrito que Dhruva Maharaj assumiu um corpo muito especial, cheio de refulgência, muito brilhante. Então, Dhruva Maharaj subiu na carruagem. Então, o que significa esse corpo muito brilhante, refulgente? Então, Srila Sridhar Goswami Pada escreveu, Srila Sridhar Goswami Pada escreveu Hiranmayan, que o corpo dele era como um ouro. Essa palavra Hiranyamoy, Sridhar Goswami Pada escreve que Hiranyamoy significa um corpo como se fosse de ouro, muito brilhante, um brilho transcendental. Hiranyamoy Shabda. Essa palavra Hiranyamoy significa Prakashamoy, ou seja, ele é auto-refulgente. Isso significa que Sridhar Goswami Pada quis dizer Chitgana, ou seja, uma forma de Satchidananda Rupa. Então, Dhruva Maharaj apareceu com este corpo, Satchidananda Moy, Chitgana. Não era um corpo material. Dhruva Maharaj subiu na carruagem, mas a especialidade de Dhruva Maharaj é que, usualmente, a gente vê que um devoto abandona o seu corpo e então ele assume um corpo transcendental. E tem também uma filosofia muito secreta sobre isso, que às vezes Srila Keshava Goswami Maharaj explicava, mas agora o ponto é que nós podemos pensar que Bhaktivinoda Thakur abandona o corpo, então como a gente pode entender que o corpo dele é transcendental? Se a gente vê o corpo dele ali, então Keshava Goswami Maharaj diz, não, eles querem nos fazer de bobo. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur, ele vai para o plano eterno com este corpo, ele não precisa abandonar o corpo. O corpo dele é transcendental. Ainda assim, assim como uma cobra troca de pele, é assim como a cobra que troca de pele. Preste atenção. Então, Chitgana significa que não há notícia, não há nenhuma menção no Bhagavatam que Dhruva Maharaj abandonou um corpo e então assumiu esse corpo transcendental e partiu. Não. Está escrito que Dhruva Maharaj subiu na carruagem sem abandonar o seu corpo. E até mesmo, quando a deusa da morte
veio diante de Dhruva Maharaj e perguntou, ei, para onde você está indo? Dhruva Maharaj falou, quem é você? Dhruva Maharaj perguntou, quem é você? Quero saber quem é você. E então, a deusa da morte falou, o meu nome é morte, Mrityu. Meu nome é morte, meu nome é Mrityu. Ninguém pode passar por mim e ir embora. E aí Dhruva Maharaj falou, então, vem até mim. E aí, Dhruva Maharaj colocou um pé na cabeça dessa morte personificada e o outro pé na carruagem. Preste atenção. Está escrito no Bhagavatam. Dhruva Maharaj colocou o seu pé na cabeça da morte personificada e colocou o outro pé na carruagem. Ou seja, Dhruva Maharaj usou a cabeça da morte, da deusa da morte, como uma escada. Colocou um pé ali e o outro na carruagem, ou seja, ele não se preocupava. Primeiro de tudo, quando Dhruva Maharaj subiu na carruagem, então essa deusa da morte, Mrityu, apareceu e falou, ei, onde você está indo? E Dhruva Maharaj falou, quem é você? Quero saber quem é você. E ela falou, eu sou a deusa da morte. Ele falou, então vem aqui. E aí ele colocou um pé na cabeça da morte, cruzou, passou por ela e foi embora. Então, de acordo com a descrição de Siddhar Swamipada, Dhruva Maharaj assumiu esse corpo Satchidananda, esse corpo transcendental, e autorrefugente. Tadeva rupam hiranmayam prakasa bahulam bibhratsana. It is written. O que está escrito? Tadeva rupam hiranmayam prakasa bahulam bibhratsana. This. Now, Siddha Saipa speaking. Agora, Srila Sridhar Goswami Pada diz que o corpo que ele assumiu é transcendental. Como é possível, a gente não sabe. Tudo é possível para Bhagavan e seus devotos. E também neste mundo material, a gente pode dizer que existe uma raça especial, ou seja, alguns remédios especiais, e no céu, nos planetas celestiais, existe esse Soma raça. Aqui existe um raça especial, ou seja, remédios ayurvédicos, que a gente conhece do Bhagavatam também, não é? Os médicos do céu, sabe? Os médicos dos planetas celestiais. Tem 2 médicos nos planetas celestiais. E um Muni, que eu esqueci o nome dele agora. Então tem esses 2 médicos dos planetas celestiais e eles fizeram um lago pequeno. E eles colocaram neste lago vários remédios ayurvédicos e pediram para aquele Muni, aquele sábio, Muni Rishi, para se banhar nesse lago. Preste atenção. E depois de se banhar, todo o corpo dele foi transformado. Preste atenção. Todo o corpo foi transformado. O corpo dele se tornou jovem. E também eu me encontrei com um sadhu, com um sannyasi, nas montanhas do Himalaia, há muito tempo atrás, talvez 25 anos atrás. E ele me disse que um dia eu estava lá, ou seja, porque de noite eu tinha que descansar em algum local e de manhã poderia continuar minha peregrinação. E aquele sannyasi, ele falou, o meu Gurudeva
ele costumava viver nas montanhas dos Himalaias e ele sabia de tudo. Ele tinha 120 anos de idade e ele tinha tanto conhecimento e tinha todo o conhecimento sobre Ayurveda. Ele pegava uma folha de algum local e misturava com leite, e aí toda a pele do corpo se tornava como os Ashwini Kumaras, ou seja, os 2 médicos dos céus. Ashwini Kumaras, os 2 médicos dos planetas celestiais. E esse Muni daquela história, eu esqueci o nome, todo tempo eu estou falando. O nome dele é Chavan Rishi. Chavan Rishi. Então tem uma longa história que eu não quero entrar em detalhes. E Chavan Rishi, ele transformou o seu corpo. Claro, tem vários incidentes que eu não quero entrar em detalhes. Então Chavan Rishi, ele deu uma porção de Somarasa para aqueles médicos celestiais, os Ashwini Kumaras, o que é proibido, porque os médicos não têm direito de tomar esse Somarasa, que é esse suco especial. Mas à força ele deu. Ele era muito poderoso. Esse Muni, à força ele deu para os médicos celestiais. E é por isso que os 2 Ashwini Kumaras falaram, bem, então a gente pode fazer algo por você também. E ele falou, olha, vocês podem transformar o meu corpo? Então eles fizeram esse maravilhoso lago, onde colocaram várias ervas e remédios. E esse Chavan Rishi, ele era tão velho, tão velho, tão velho, que você não ia sentir inspiração, não ia sentir vontade nem de olhar para ele. E ele se banhou naquele lago, e depois disso no Bhagavatam está escrito que todo o corpo dele ficou igual o dos 2 médicos celestiais, dos Ashwini Kumaras. Ficou como um menino jovem. Então, até mesmo no mundo material essas coisas são possíveis. Por que não no mundo transcendental? É possível, na verdade. Preste atenção. E nos planetas celestiais, Indra, Varuna, o que é que eles estão tomando? Eles estão tomando Amrita. Eles estão tomando Amrita, néctar, não é? Mas este néctar nunca pode ser comparado com o néctar que nós estamos tomando. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aquele néctar nunca pode ser comparado com o néctar que nós estamos bebendo. Pela misericórdia do Guru Varga. Aquele néctar não pode agir da mesma maneira. Aquele néctar pode proteger o seu corpo, e você não vai ficar doente, você pode viver com saúde, isso é diferente. Mas aqui, o néctar arranjado por Sanatana Gosai, Rupa Gosai, pelo nosso Guru Varga, este néctar nunca pode ser comparado com o néctar que está disponível nos planetas celestiais. Tenha cuidado, até mesmo nas glorificações do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Mahatmya, está escrito que quando Parikshit Maharaj quis arranjar, quando Shukadeva Goswami Maharaj quis arranjar esse néctar do Harikatha para Parikshit Maharaj, aqueles semideuses, ou seja, Indra, Varuna, todos os semideuses, eles vieram em grupo e pediram para Shukadeva Goswami, por favor, a gente pode dar o nosso néctar para Parikshit Maharaj, mas por favor, dê o seu néctar para nós. Quando Sargaraj, ou seja, o rei dos céus, Indra, e todos os outros semideuses vieram com esse plano sujo, vieram diante de Shukadeva Goswami e disseram, bem, nós pedimos para você, por favor, fique com o nosso Amrita, esse néctar dos planetas celestiais, e este néctar que você iria dar para Parikshit Maharaj, você pode dar para nós. E aí Shukadeva Goswami ficou muito bravo. Shukadeva Goswami ficou tão bravo, que Shukadeva Goswami não achou necessário nem respondê-los. Ele quis se manter em silêncio. Veja, eles são materialistas, eles são comerciantes.
Como é que eles querem fazer comércio com isso? Olha, a gente te dá esse Amrita, aí você nos dá esse Amrita. Você poderia dizer, oh Maharaj, nós também queremos ouvir Harikata, mas você não pode dizer dessa maneira como um comerciante. Então, Shukadeva Goswami, ele ficou muito, muito bravo e ele até mesmo não achou necessário responder os semideuses e, no fim das contas, ele falou internamente. Swakarje Kusalasuraha. Swakarje Kusalasuraha, this word used by? Essas palavras foram usadas por Shukadeva Goswami. O que significa? Shukadeva Goswami quis dizer que aqueles semideuses, eles são muito espertos, uma esperteza suja. Eles são comerciantes materialistas. Eles são muito espertos. Eles são muito espertos. Ou seja, como fazer comércio, trocas. Mas como a gente pode comparar? Como a gente pode comparar? Se alguém comparar, então essa pessoa terá que ir para o inferno. Se a pessoa comparar o Amrita, o néctar disponível nos planetas celestiais, com este néctar, Bhagavatamrita, essa pessoa terá que ir para o inferno, porque a gente subestima, a gente não sabe as glórias incomparáveis do Harikata, do Brihat Bhagavatamrita. Nós somos idiotas, por isso falamos dessa maneira. A gente não deve falar dessa maneira. A gente deve ser muito, muito humildes e dizer, por favor, nos dê também. Nós também queremos receber Bhakti, assim a gente pode agir. Então, Srila Sridhar Goswami Pada diz que o corpo de Dhruva Hiranyamoy, ou seja, um corpo autorrefugente, muito brilhante, e assim. Agora, eu vou explicar algum ponto que é muito raro. Quão raro vocês poderão entender? Aqueles que estão começando a praticar bhajana com sinceridade, tentam entender. Aqueles que já começaram a praticar bhajana com muita sinceridade e eles ainda não alcançaram o estágio de rati, ou seja, de afeição espontânea, né? Ajatarati, ou seja, eles não alcançaram o estágio de rati ainda. Então, dentro do coração desse devoto, Shravana, Kirtana, ouvir, cantar, ele pode seguir praticando isso, e isso vai purificando gradualmente o coração dele. Anarthopasamam sakshat bhakti yogam adhakshaji. Se você quiser se purificar, se livrar dos anartas, eu disse muitos versos antes, vocês se esquecem. Yatha yathatma parimajyata asau matpunna gatha savano vidhanai tatha tatha pashyati vastu suksham chakshusaiva anjana samprajuktam. Posso falar novamente amanhã sobre isso. Bhagavan diz, se você seguir ouvindo, ou seja, aqueles que não alcançaram o estágio de rati bhakti ainda, de afeição espontânea, então ela pode seguir ouvindo Shravana, Kirtana, claro, de uma fonte genuína. Não tente contaminar o meu Harikata. Estou sempre falando algo padrão. Então, se você ouvir de uma pessoa louca, de um homem materialista, você vai falar, Maharaj, eu estou ouvindo, eu não vou me responsabilizar por isso. Não, tente ser pontual, muito sincero. Tente entender a todo tempo, todos os dias. Você deve entrar em contato com os conselhos de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Se você me obedecer, você pode desenvolver Bhakti. Do contrário, eu não posso dar nenhuma garantia. Você deve entrar em contato com os conselhos de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pelo menos 1 ou 2. O tempo é limitado, mas para desfrutar a gente tem muito tempo e para praticar Bhakti a gente não tem tempo. Essa é a nossa condição. Então, aqueles que não alcançaram ainda Rati,
Enquanto eles estão praticando Harikata, Shravana, Kirtana, se eles seguirem ouvindo, in the form of Harikatha Shravan Kirtan, então na forma de ouvir e falar Harikata, Bhaktidevi vai vir e vai entrar dentro do coração. Mas esteja certo que neste momento, a sua mente material, seu coração material, você é totalmente material, mas Bhaktidevi gradualmente vai entrar no seu Antakarana, no seu corpo sutil, né? Mas você não vai conseguir transformar o seu Antakarana por si só. Tente entender com muita atenção. Bhaktidevi vai tentar entrar na forma de Harikata puro, Kirtana puro, dentro do seu coração. Mas, nesse momento, certamente, Bhakti não vai poder se misturar com a sua mente imediatamente. Não vai poder ser. É gradualmente, gradualmente. Então, se você seguir ouvindo Harikata continuamente, Shravana Kirtana, e fazendo atividades favoráveis a Bhakti, assim como os 9 práticas principais de Bhakti, Shravana Kirtana, Vishnu Smaranam. Então, se você seguir praticando, então automaticamente os anartas vão ser eliminados gradualmente. Os anartas vão ser eliminados gradualmente, gradualmente, gradualmente os anartas vão sendo eliminados. Eles vão se afastando. E enquanto você não alcançar o estágio de Asakti, agora alguém está ouvindo Harikata casualmente, mas eu conheço pessoas que sem Harikata eles poderiam morrer. Harikata é a vida e a alma dessas pessoas, assim como as Gopikas dizem. As Gopikas dizem, e o que dizer de você e eu? Preste atenção. Se você seguir praticando continuamente, Nirantar, ininterrupto Harikata e Kirtana, então, gradualmente, você vai eliminando os anartas e você vai perceber que todos os anartas foram eliminados, até o ponto que, se você chegar nesse estágio de Asakti, ou seja, você vai desenvolver muita afinidade por Harikata. Sem Harikata, eu posso morrer. Eu posso ficar sem Prashadam, posso ficar sem comer. Mas Harikata Prashadam, a misericórdia do Harikata, eu devo receber. Sem isso, eu posso morrer. Isso é a Shakti. A Shakti é afinidade. Assim como a gente está desenvolvendo afinidade por dinheiro, mulheres, posição. Até aqueles que bebem vinho, eles falam, ó, Maharaj, sem beber vinho eu não posso morrer, eu não posso viver. Outros falam, olha, sem fumar eu não posso viver, Maharaj. A pessoa que diz isso é um grande tolo. Então, até que você alcance esse estágio de Ashakti, de afinidade, até este ponto, a sua posição mental, ou seja, quando os anartas são liberados, são eliminados, isso significa que a sua mente atingiu pureza. E aí o Harikata vai se misturar com a sua mente. Quando os anartas forem embora, a sua mente se tornará pura. Você entende? Eu posso explicar amanhã este verso. E então, na verdade, você verá Bhakti gradualmente se misturando com a sua mente. Bhakti vai se misturar gradualmente com a sua mente, fazendo uma solução. A sua mente e Bhakti. Eu posso dar um exemplo material sobre isso. Assim como o enxofre, dióxido de enxofre e o mercúrio. Na química, na tabela periódica, é o enxofre, o S, e o mercúrio, Hg. Eles nunca podem se misturar.
Mercúrio e enxofre. Se você seguir triturando um com o outro, com muita... fazendo fricção um com o outro, esse pó de enxofre e o mercúrio, preste atenção, eles não se misturam. E você vai triturando, friccionando um com o outro e segue friccionando, friccionando. E gradualmente você vai ver, eles não estão se misturando e você segue friccionando. E aí, você vai ver depois de algum tempo que eles começam a se tornar um novo produto por conta da fricção do mercúrio com o enxofre. Eles vão, no final das contas, se tornar algo totalmente diferente. Preste atenção, que não é nem mercúrio e nem enxofre. É uma substância nova. Continuamente, se você seguir triturando, seguir friccionando, então o mercúrio e o enxofre vão se misturar. E você não vai ver mais o enxofre e nem o mercúrio, é algo novo. Similarmente, a sua mente material, se você seguir ouvindo Harikata, por fim, gradualmente você vai eliminando os anartas e você vai descobrir que a sua mente está totalmente transformada. Ela se tornou uma mente transcendental. Preste atenção. A mente material foi embora, desapareceu. Você vai ver algo totalmente novo. Continuamente, depois de ouvir Harikata, isso é tão importante, tão importante, tão importante é Harikata e Kirtana. Até mesmo Swarupa Shakti de Bhagavan, elas também estão glorificando. Tava kathamritam tapta jivanam kaviviriritam kalmasapaham savanamangalam simadatatam bhuviginantite bhuridayana. Mahaprabhu ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz com o rei Prataparudra. Por quê? Porque ele trocou de roupa, aquele rei, para uma roupa muito humilde e chegou com um humor muito humilde, recitando o Gopi Gita. E massageou as pernas de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu nunca gostava de falar com nenhum rei, nenhuma pessoa muito rica. Mahaprabhu nunca falava com nenhuma mulher, nada disso. Mahaprabhu é o maior idealismo, e o mesmo idealismo você pode encontrar na vida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O mesmo idealismo. Preste atenção. Se você quer receber os exatos ensinamentos, se você quer receber os exatos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, eu posso dizer solenemente, eu posso prometer que apenas você deve vir diante do Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Não em todos os locais você vai receber o mesmo Siddhanta, o mesmo Vichar. Então, o rei Prataparudra estava com medo de que Mahaprabhu não iria abençoá-lo, não queria vê-lo. E Kavi Karnapura escreveu em um dos seus escritos que o rei Prataparudra estava chorando e escreveu. O rei Prataparudra escreveu uma carta para os outros devotos, Rai Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya. O rei Prataparudra estava lamentando pesadamente. E ele dizia, chorando, que Mahaprabhu, o Senhor Supremo, Sri Krishna Chaitanya, apareceu neste mundo material para libertar todas as diferentes divas, animais, pássaros, todos, exceto o rei Prataparudra. O rei Prataparudra estava dizendo, ele estava lamentando e dizendo, talvez o Senhor Supremo, Sri Krishna Chaitanya, tenha aparecido neste mundo com a resolução
de apenas me evitar e dar a sua misericórdia para todos, exceto eu. Esse tipo de lamentação o dia e a noite inteiros. No fim das contas, eu posso provar, assim como eu estava falando no início, como é que Bhakti vem para o coração de alguém. E aqui você pode ver isso também. O rei Prataparudra estava com muito medo, porque Mahaprabhu é muito estrito. Você sabe a história de Chota Haridas, o pequeno Haridas? Que tipo de punição severa Mahaprabhu deu para ele? Mahaprabhu nunca mais queria ver o rosto dele. E o rei Prataparudra estava com muito medo. Então, como eu posso me aproximar? E então, ele começou a prestar reverências prostradas a todos os devotos de Mahaprabhu. Ele dizia, vocês todos são os devotos de Mahaprabhu. Se todos vocês concordarem, se todos vocês me abençoarem, certamente eu posso receber a kripa do Senhor. Porque Bhagavan, o Senhor Supremo, diz que eu sou controlado pelos devotos, embora ele seja Sarat, ou seja, ninguém pode controlar o Senhor Supremo. Mesmo assim, ele diz, Aham Bhakta Paradino, ele é controlado pelos devotos. Então, o rei Prataparudra falou para todos os devotos, se todos vocês concordarem, se todos vocês me abençoarem, certamente Mahaprabhu poderá me abençoar. Por favor, me abençoem. Então, todos os devotos deram a garantia para o rei Prataparudra. Bem, então você pode ir. Agora, este é o momento. Mahaprabhu estava fazendo Sankirtana durante o Ratha Yatra, o festival da carruagem, em Jagannatha Puri, e Mahaprabhu estava o dia inteiro dançando e cantando, e agora ele foi descansar nesse jardim, Jagannatha Vallabha, jardim Jagannatha Vallabha. E tem uma brisa do oceano que vem ali, muito agradável, tem água fresca ali nesse jardim, e um ar fresco. E Mahaprabhu estava ali descansando, deitado debaixo de uma árvore. Então agora você pode ir. Eu posso ir? Sim, sim. Eu posso ir? Sim. Não tenha medo, agora você pode ir. A gente conhece o coração do Prabhu. Então o rei Prataparudra, que é uma personalidade muito poderosa, ele é um grande rei, que pode obter vitória aqui no sul da Índia. Ele é um rei muito poderoso, mas estava com medo de se aproximar de Mahaprabhu. Isso é chamado Bhakti. Depois disso, pela garantia daqueles devotos, quando, por fim, o rei Prataparudra se aproximou com muito entusiasmo, e ele chegou cantando o Gopi Gita, porque os devotos orientaram ele, falaram, olha, você deve cantar o Gopi Gita e ir. E aí, você mesmo poderá ver o resultado. E então, o rei se aproximou gradualmente, cantando, e por fim, ele falou esse verso. E concluiu, e então ele começou a massagear o pé de Mahaprabhu sem nenhum medo. E Mahaprabhu, que sabe de tudo, é a super alma que reside no coração de todos, mas externamente Mahaprabhu quis dizer, olha, eu não sei que ele é um rei. Mahaprabhu quis dizer isso, olha, eu não sei que ele é um rei. Então Mahaprabhu abraçou ele e disse, de repente, você chegou aqui, quem é você me dando este néctar, este amrita? Eu não esperava por você aqui. Na verdade, eu sou um sannyasi, um renunciante que não tem nenhuma posse material. Eu gostaria de te retribuir com tantas coisas, mas eu não tenho nada. Eu sou um sannyasi sem um centavo, então eu quero te dar um abraço, que é o maior tesouro de todos. O abraço de Mahaprabhu significa Prema Bhakti, que é raro, até mesmo para Shankar, Brahma. E este rei Prataparudra recebeu. Quem é que pode receber esse tipo de bênção, Sanatana, Rupa? Então o rei Prataparudra também recebeu esse tipo de misericórdia. Mahaprabhu abraçou ele e falou, olha, de repente você veio, quem é você? E está me dando néctar, esse Harikatha nectário. Eu não tenho nada para retribuir, não tenho nenhum centavo, então eu vou te abraçar.
Fique satisfeito com isso. E veja, essa é a maior coisa que a gente pode esperar na nossa vida. É a maior coisa que a gente pode esperar na nossa vida, que a gente possa receber o abraço de Nityananda, ou de Advaita Gosai, ou de Mahaprabhu. Como a gente pode esperar? Nós somos almas caídas. Mas tudo é possível. Pela misericórdia de Guru, Vaishnava, o que é que não é possível? Tudo é possível. Então e somente nós devemos cantar Harinama. Nós devemos cantar Harinama com total amor. Nós devemos cantar Harinama, devemos cantar 100.000 santos nomes, se não mais. Com muito cuidado, cheios de amor, fechar os olhos e tentar ver a imagem de Nityananda, de Dameshvara, tentar ver a imagem de Gauranga, do Panchatattva e tentar chorar, tentar cantar o Harinama. Por quê? Esta é a única maneira. Harikatha, Shravana Kirtana, Harinama Japa, Harinama Kirtana, certamente, 100%, nós podemos receber a misericórdia de Shriman Mahaprabhu. Apenas nós devemos nos tornar sinceros. Se não há sinceridade, isso significa que não há realidade no nosso bhajana. Se não há sinceridade, isso significa que não há realidade no nosso bhajana. E a gente não pode enganar Bhagavan. Pelo menos, a gente não deve enganar os devotos e Bhagavan. Que tipo de punição a gente pode receber na próxima vida? Eu tenho muito medo disso. Nós nunca queremos enganar nenhum Guru Vaishnava, nunca. Nós queremos dar todas as nossas posses. Se qualquer devoto puro vier, a gente quer dar tudo para ele. Leve. Apenas me dê a sua misericórdia, que é o único tesouro com o qual eu posso ir para Goloka ou Vaikuntha. Preste atenção. Então, agora, Shankara Bhagavan estabeleceu este Siddhanta. Param Bhagavata Sakam Shakshat Kira Param Parampara Sadanu Bhavitum Tvairhi Vaikuntho Apekshate Kachit. Somebody can say. Alguém pode dizer. Então alguém pode argumentar. Então qual é o significado? Alguém pode começar a argumentar. Então qual é o significado? Então a gente não precisa de Vaikuntha? E Shankara Bhagavan diz, olha, eu não estou dizendo isso. O ponto é que Param Bhagavata Sakam Shakshat Krida Parampara Sadanu Bhavitum Tvairhi Vaikuntho Apekshate Kachit. Embora eu tenha estabelecido este Siddhanta, que aqueles devotos puros, Prema Bhaktas, que estão em Vaikuntha e que estão aqui neste mundo material são iguais, ainda assim há uma diferença, que é uma especialidade, porque aqui os devotos, eles fecham os olhos, cantam Harinama Sankirtana e podem encontrar com Bhagavan, mas quando eles abrem os olhos, eles podem ficar desapontados e ver que Bhagavan não está ali. Preste atenção. Isso pode acontecer. Aqui neste mundo material, os devotos continuamente, eles estão com o Senhor Supremo dentro do coração deles. Mas o principal ponto é que em Vaikuntha Jagata, aqueles devotos, eles têm a oportunidade constante de interagir com o Bhagavan, mas aqui eles não têm essa oportunidade. Mas lá em Vaikuntha, eles podem interagir com o Bhagavan abertamente, a todo tempo. Eles podem ver Bhagavan, interagir com o Bhagavan, mas aqui, no mundo material, eles podem cantar o santo nome e então podem. Mas às vezes, se eles perderem o darshana de Bhagavan, isso vai dar para eles uma tremenda dor de vir para Lamba. E isso também não é algo banal, isso também é algo muito grande. Ainda assim, Shankara Bhagavan diz, sim, essa é a única diferença. Então, essa é a única facilidade que você encontra lá. Eles podem interagir com Lakshmikanta, com o Senhor Supremo, a todo tempo, mas aqui, os devotos que estão aqui, embora eles tenham esse corpo transcendental de Satchidananda, mas o principal ponto é que lá, eles têm essa oportunidade de interagir com Bhagavan a todo tempo, ver Bhagavan,
Mas aqui, às vezes estão com Bhagavan, às vezes não veem em Bhagavan. Mas isso também não é um problema, porque quando eles não veem em Bhagavan, eles vão sentir essa dor tremenda de Vipralamba, de separação. E quando você sente essa separação de Bhagavan, isso significa que muito em breve você vai ter o Milana, ou seja, o encontro. Então, se agora eu estou sentindo um forte sentimento de separação, então certamente eu poderei me encontrar com Bhagavan, talvez em um sonho, ou talvez com os olhos fechados, eu poderei vê-lo. Então, Shankar Bhagavan diz, então essa é a facilidade extra de Vaikunta. Param Bhagavata Sakam Shakshat Krida Parampara Sadanu Vavitun Tvairhi Vaikunto Apekshate Kachit. Sometimes devotees can try to, Então, às vezes, os devotos podem tentar ir em Vaikunta Dham, porque eles têm esta facilidade, e não nada além disso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Dessa maneira, nós devemos pensar repetidamente sobre todos esses Siddhantas secretos. E amanhã, eu também posso falar sobre Prahlada Maharaj. Posso explicar isso amanhã, em detalhes. Isso foi falado por Naradji Maharaj. Amanhã eu posso falar sobre tudo isso. Hoje o tempo acabou e também vocês não conseguem digerir, vocês não vão conseguir relembrar. A mente instável não é bom. Nós precisamos da mente estável, 100%. Do contrário, não podemos obter Bhakti. A mente instável sempre pode nos causar problemas. A mente instável significa que a qualquer momento esta mente pode nos enganar. A qualquer momento, esta mente material pode nos enganar. Aquele procedimento que eu estava explicando gradualmente, tente se lembrar repetidas vezes como você pode tornar a sua mente transcendental. Bahavo matpadam prapta trashta kayadhavadayo Vrishaparabhabalirvahano Mayaschatho vivishanaha Sugriva Hanuman Rikhyo Gajo Gridho Vaniko Patha Vyadaha Kubja Braje Goppo Yogya Patnaho Stathapari Tenadhito Satigana Nupasito Mahatama Abrata Tapta Tapaso Satsangyat Mamupagata Vancha Kalpadurvasya ke pasinda bhavcha Patitanam Pavana Bhavishnabhyo Namo. Amanhã é o dia do aparecimento de Baladeva de Maharaj, então de manhã a gente pode tentar falar alguma glorificação a ele e depois podemos começar o Harikatha usual da Goshala, daqui. Eu posso tentar da melhor maneira que eu puder. Pela bênção de todos vocês, eu posso ser bem-sucedido, eu acredito que sim. Ok, Dhanyavad.